no? Que tem lugar a meados do século XV, com a descoberta de Gutenberg da primeira máquina para reproduzir em série o pensamento simbólico, as ideias, não? Finalmente isso, não? A capacidade do ser humano de reproduzir mecanicamente suas ideias. Tem que lembrar, eu gosto de pensar que o surgimento da imprensa implica una necesidad social, ¿no? A un conocimiento tecnológico, mas também a uma necessidade social. O que temos que pensar é que cada vez mais gente gostava de ler, cada vez mais gente ficava interessada em ler. Ainda era muito baixa a porcentagem de gente que tinha capacidade de ler. A maioria das pessoas eram analfabetas. Mas temos que pensar que o desenvolvimento da imprensa está marcando que já não bastava, que já não era suficiente, com a reprodução manual que fazia, que era feita na igreja. Então, eu acho pensar que este desenvolvimento tecnológico tem que ver com uma necessidade social também, como que também tem que ver, apesar de que o primeiro livro, segundo se sabe, foi a Bíblia, eu acho que o desenvolvimento da imprensa também tem que ver com o processo de secularização da sociedade, não? A ideia do que a população dependia mais de sua própria vontade que da vontade de Deus, não? Processo que começa com a crise do sistema feudal, não? O modo de produção feudal estava esgotado desde, eu acho, é uma ideia que eu tenho, eu acho que estava esgotado desde principalmente o que marca a grande crise do sistema feudal é a pandemia que teve lugar no século XIII, XIV, que se suma de febre amarela, não? Da peste, perdão, a peste. Que se nós pensamos entre a peste e as guerras, nos séculos XIII, XIV, na Europa, a população, dito de outra maneira, morreu mais gente da que nasceu. Ou seja, a população diminuiu. E isso marca uma crise de um modelo que já não conseguia garantir para as pessoas o mais básico que um sistema tem que garantir, que é a vida. Não? E acho que isso marca a crise de um modelo, mas mudar de um modelo para outro não é fácil, não? E há uma conjunção de situações. O desenvolvimento da indústria e a migração do campo para a cidade. Eu acho que esse é outro processo. Não podemos explicar aqui, mas é fundamental para compreender o desenvolvimento dos sistemas massivos de comunicação, não? É claro para mim que nas cidades a complexidade da vida implica uma maior demanda de informações. Mesmo hoje, a vida do campo demanda menos informação que a que você precisa para viver em uma cidade, não? Então, com o desenvolvimento da indústria, um processo longo, um processo que vai ir começando ou afiançando-se no século XVII, XVII, não? Que começa processo. Há uma coisa que tenho que aclarar desde esse momento, na primeira parte, quando vou falar
vou falar das políticas de comunicação, estou pensando principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque todo o processo, toda a lógica da regulação da comunicação vem de lá. Pode gostar ou não, podemos falar do imperialismo, se se quer, mas a verdade é que nossos sistemas de comunicação estavam muito influenciados pela história da Europa e dos Estados Unidos. Então, nesse momento, na Europa, principalmente, com o desenvolvimento da industrialização, surge também uma nova classe social que acho que aqui todo mundo conhece, que é a burguesia, não? A burguesia que tempranamente vai a ter o poder econômico, não? Então, há uma situação interessante no sistema, na estrutura do sistema europeu desses anos, desses séculos, que por alguns séculos, acho que dois, uma classe tinha o poder político, que era a monarquia, a nobreza, e outra classe tinha o poder econômico, que era a burguesia. Mas como acontece geralmente, nenhum grupo que tinha poder econômico vai deixar que outro tinha poder político. Então, vai começar um processo de disputa política muito grande que vai a finalizar com o que nós conhecemos como as revoluções burguesas. Lembrem que primeiro, no século XVII, a revolução não violenta na Grã-Bretanha, mas é a primeira vez que a burguesia assume o controle do poder político e, finalmente, o processo muito mais conhecido, muito mais popular, mesmo no cinema, como é a Revolução Francesa, não? Que é um processo muito mais violento e muito mais radical. Mas o primeiro triunfo da burguesia tem lugar na Grã-Bretanha. Então, o que é interessante para a nossa disciplina é que um dos instrumentos que a burguesia vai utilizar muito no processo de revolucionário é a própria imprensa, não? A imprensa e os livros, não? A difusão de suas ideias através das primeiras, poderíamos falar, indústrias culturais. Logo vou a voltar sobre isso. Então, o que é interessante, qual foi a resposta da monarquia respeito às iniciativas da burguesia, principalmente no vinculado com a utilização dos livros e da imprensa, não? E o que faz o Estado foi procurar o controle da imprensa não própria, da imprensa da burguesia. E eles fizeram muita coisa, não? Desde impostos, a necessidade de pedir uma autorização para circular, e finalmente o que aconteceu na maioria dos casos é que eles diretamente tiravam as imprensas, eles fizeram muita repressão da imprensa feita pela burguesia. E isto é importante porque quando a burguesia chega a poder, justamente vai a mudar isto, e isto ainda tem consequências até o dia de hoje. Porque a burguesia vai caracterizar a intervenção do Estado como repressiva. Para a burguesia,
o Estado interfere com a liberdade de expressão. E por isso, quando a burguesia triunfa, quando a burguesia chega ao poder, eles van a estabelecer o princípio da liberdade de expressão, que garante que todo cidadão tem o direito de se expressar sem que o Estado possa impor limites. Não? E a ideia de que, e isto é importante, que a intervenção do Estado no relativo às políticas de comunicação é ruim. Esta ideia faz sentido para muita gente ainda hoje. O Estado é ruim em relação às políticas de comunicação. Não tem que fazer nenhuma intervenção em relação à mídia, que é a ideia da liberdade de expressão da burguesia. Esta ideia foi incluída como um direito constitucional na maioria dos países, não? Mesmo também na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos de 1791. A primeira Constituição que reconhece a liberdade de expressão é a Constituição sueca. Mas o mais importante é o que acontece na França e nos Estados Unidos, que são as tradições que vão a se esparcilhar pelo mundo todo, não? E então nós podemos falar que esta concepção de liberdade de expressão, que logo foi tirada também para a liberdade da imprensa, que foi estendida para a liberdade de imprensa, ou seja, o mesmo princípio, mais especificamente para os editores de jornais, implica uma visão negativa, não? Do Estado. O Estado não deve, ou seja, o princípio é a não intervenção, a ideia de que o Estado não deve ter relação com a liberdade. E é uma ideia que, que eu acho que até o dia de hoje muitos proprietários dos meios de comunicação utilizam no discurso público, não? Há uma ideia que até hoje faz sentido para muita gente. Não para mim, claramente, mas sim para muita gente. Mas com o desenvolvimento da burguesia, do sistema capitalista, a plena expansão do sistema industrial, de modo industrial de produção, no século XIX, teve lugar também uma reação de outra nova classe social, como é o proletariado, não? Bem trabalhado, por exemplo, pelo próprio Marx, não? Como o proletariado vai a começar a fazer questionamentos para o sistema político burguês. E o que é interessante é que o proletariado vai a aproveitar muito a ideia de liberdade de imprensa. É inacreditável quando vocês estudam este momento histórico, inacreditável a quantidade de jornais sindicais que vai aparecer nesta época, mesmo incluso no final do século XIX, na América Latina. Na América Latina tem muito jornal anarquista, muito jornal socialista, e que ainda é interessante, ainda não tanta gente do proletariado, não tantas pessoas do proletariado, eles tinham a capacidade de ler, porque todavía analfabetismo era uma questão importante. Mas
Sin embargo, era bem comum que nos sindicatos as pessoas se reuniam para ouvir a quem podia ler o jornal. Havia uma leitura coletiva do jornal, não? É um fenômeno muito próprio do século XIX, não? Era uma imprensa que fazia muitos questionamentos, muitas questões sobre a lógica capitalista e ao poder da burguesia. Di fatto è molto interessante un trabalho de Habermas, que provavelmente a maioria de vocês conheçam, a tradução ao português de Mudança Estrutural da Esfera Pública, que ele, Habermas fala nesse trabalho que o século XIX é caracterizado pela expansão sem precedentes da esfera pública. E ele faz um paralelo, um paralelismo entre o desenvolvimento do livre mercado econômico e, ao mesmo tempo, ele fala de um livre mercado de ideias, não? De ideias concorrentes, a uma disputa pela criação de sentido. Também muito inspirado na ideia do iluminismo, de que a razão e a verdade ia a triunfar na sociedade, não? E então, mas o que acontecia, temos que é fácil de acreditar que nesses momentos você tinha agora também, muito mais trabalhadores que burgueses. Então, o que acontece é que a imprensa dos sindicatos, a imprensa dos trabalhadores, tinha muita capacidade econômica de ser desenvolvidas. Era uma imprensa forte. E outra coisa que é interessante pensar deste momento é que a imprensa no século XIX se caracterizava por ser especialmente ou por ter uma lógica simbólica. Quase não tinha uma lógica econômica. Eram periódicos, jornais muito fracos economicamente. Geralmente, as pessoas que escreviam para o portal não recebiam dinheiro ou recebiam muito pouco. Então, a importância era a importância da luta das ideias. E quase todo mundo compreendia o funcionamento da mídia, que nesse momento somente tínhamos a imprensa, o funcionamento da mídia como uma lógica eminentemente simbólica, não tinha uma lógica, quase não tinha uma lógica econômica. Tinha uma economia muito modesta, muito básica, e a imprensa era centralmente feita para a disputa ideológica. O que é interessante é que qual vai ser a resposta da burguesia, como reage a burguesia ao questionamento do proletariado em relação às políticas públicas da comunicação. Por quê? Porque, por um lado, ela poderia fazer censura, não? Que é uma questão bastante tradicional. Mas o que acontecia? A ideia própria de censura ficava contra as principais ideias de liberdade de expressão da burguesia. Obviamente que houve muitos casos de persecução da imprensa da classe trabalhadora, mas eu acho que a principal resposta não foi a repressão, mas uma transformação estrutural dos sistemas de mídia de comunicação, não? E basicamente a transformação
das imprensa, dos medios masivos de comunicação em empresas. A transformação da comunicação em uma mercadoria a mais. Que, como eu gosto de pensar, é o início das indústrias culturais, não? Uma transformação. Então, a imprensa já não é mais um produto essencialmente simbólico, mas começa cada vez mais a ser um produto econômico. E isso, a chave para compreender essa mudança é a introdução da publicidade. A publicidade, você tem que lembrar que até o século XIX, os jornais quase não tinham, e claramente não tinham no caso dos jornais dos sindicatos, não tinham publicidade. Não? A introdução da publicidade é do final do século XIX, começos do século XX. Não? E o que vai acontecer com este desenvolvimento é que vai haver dois tipos de periódicos bem diferenciados. Não? Por um lado, a imprensa da burguesia, que se vai tornar profissional, com jornalistas pagos e cada vez melhor pagos, com jornais com muita maior qualidade, maior e melhor qualidade, frente a uma imprensa da classe trabalhadora que tinha o desafio de... Porque a imprensa da classe dos sindicatos tinha a capacidade de tornar-se empresas, mas isso era perder o próprio sentido, a própria lógica das empresas. Desculpen só um momento, que quero ver se não tenho... não. Que não tinham capacidade não tinham a lógica para tornar-se empresas, porque era adotar a lógica do capitalismo, que era o que eles procuravam combatir. Então, elas não podiam seguir a lógica dos outros jornais. E o que vai acontecer é que, lentamente, a imprensa, há outros fatores, há outras mudanças sociais também, que são importantes. Estou fazendo uma síntese, logicamente, e quando uno faz uma síntese, perde a capacidade de aprofundizar, mas acho que a razão principal é esta. Há outras também, que lentamente, mais para aproximadamente 1920, a imprensa sindical havia perdido muito do que tinha tido no século XIX. Não consegue competir com os grandes jornais burgueses. Até aqui a imprensa. Então, para a imprensa, eu não vou falar muito mais da imprensa, por quê? Porque para a imprensa a principal regulação é a Constituição. Alguma outra coisa não é importante. Mas se uno analisa o que acontece com a imprensa na sua relação com o Estado, praticamente não há muito mais que a garantia constitucional da liberdade de imprensa. Mas no século XX vai apresentar outra novidade, como o desenvolvimento de outros sistemas de comunicação, como são a rádio primeiro e a televisão depois. Não? A rádio na década do 20, do século passado, a televisão começa na década do 30, mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial vai ficar quase parada até a pós-guerra, não? Até a década de 50 quase não vai ter importância a televisão. Eu acho que, especialmente na América Latina, o desenvolvimento da televisão, o desenvolvimento popular, não? A televisão começa na década dos 50, mas o desenvolvimento popular tem lugar mais na década dos 60, não? Quando cada vez mais
hogares vão aceder ao recurso do aparelho televisivo. Então, a rádio, e especialmente, vai receber muito mais atenção por parte do Estado que o que tinha acontecido com a imprensa, não? Em primeiro lugar, porque a rádio, a televisão, temos que lembrar que estamos falando da rádio e a televisão aberta, uma coisa que existe, pero que já quase ninguém assiste, que cada vez menos pessoas assistem, não é uma, já quase ninguém assiste diretamente, bueno, acho que aqui em Brasil mais que na Argentina, mas muito pouca gente olha a televisão na maneira aberta, não? É um recurso que tende a diminuir. Mais originalmente, existia uma restrição muito importante para o desenvolvimento da rádio e a televisão, que ambas usam um recurso público muito limitado, que é o espectro radioeléctrico, que é o espaço no ar, onde as frequências se localizam para que as pessoas possam receber rádio e televisão, não? Então, o Estado, como é um recurso que não é possível dividir entre todas as pessoas, o Estado vai ser quem assine, quem reparta, não sei como se fala isso em português, quem divida como o uso do espectro, quem decida quem vai ter a possibilidade de ter frequências e quem não. Por isso que a intervenção original do Estado é muito maior que no caso da imprensa. E, por lo tanto, é um Estado que vai a ter uma intervenção maior nas políticas da comunicação. Eu vou desenvolver um pouco mais depois, mas no mundo existiram basicamente dois modelos bem diferentes de políticas de modelos de rádio e de televisão, o modelo comercial e o modelo público. Amanhã eu vou falar mais disso, não? Mas um modelo muito mais vinculado ao mercado e outro modelo muito mais vinculado ao Estado. Lembrem que seguimos falando da Europa, dos Estados Unidos, como lugar principal de desenvolvimento das políticas públicas de comunicação. Então, o que vai fazer o Estado é gerar um marco legal básico para o funcionamento da rádio e da televisão, vai definir se a propriedade vai ser comercial ou vai ser pública, e vai definir algumas políticas muito gerais sobre o conteúdo da mídia. E, como falei, vai assignar as frequências, vai definir quem são os que têm a capacidade de ter meios de comunicação. Na Europa, durante muito tempo, o único que teve capacidade para ter rádio ou televisão foi o próprio Estado. Não havia meios privados, não? Após a Segunda Guerra Mundial, já quando começa a televisão a ser mais importante, há um maior consenso para a necessidade de incluir a política de comunicação, de incluir um novo paradigma, e que implica uma primeira mudança dessa visão tão negativa que tinha o conceito original da liberdade de expressão.
Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 vai a estabelecer a ideia de direito à informação, não? E a ideia de direito à informação implica um rol muito mais importante, um rol, um papel muito mais um papel diferente para o próprio Estado, não? Porque a ideia de que o Estado não só é ruim em relação à liberdade de expressão, mas que também tem a capacidade de garantir esses direitos. Não? Então, começa a haver uma lógica onde o Estado pode ter muita mais capacidade de intervenção nas políticas de comunicação. Ao mesmo tempo, há também, a partir do... eu não tenho tempo de falar disto, mas também é preciso lembrar que é um Estado que, em geral, vai intervenir muito mais na economia, como uma resposta do que se conheceu como estado de bienestar o estado social benefator, e onde também há uma lógica de muita maior intervenção do Estado nas políticas culturais. Não? Aqui um tema que a gente sempre fala, que não há uma lógica da separação entre a política cultural e a política de comunicação. Eu acho que a política de comunicação é uma parte muito importante das políticas culturais. É o que deveria ser, mas não é o que tem acontecido. Que, em geral, há duas aproximações do parte do Estado bem diferenciadas. A política cultural, por um lado, a política de comunicação, pelo outro. Não? Mesmo, por exemplo, um produto audiovisual, como é o cinema, tem uma proteção que é muito própria da política culturais, mas não teve muito relacionamento com a indústria cultural da televisão, quando industrialmente cinema e televisão estão muito envolvidas. Não? Então, não há uma lógica para essa separação. Eu acho que essa separação tem mais que ver com a procura de controle do próprio Estado, de um meio que eles achavam tão importante, dos medios que eles achavam tão importantes como eram a rádio e a televisão, para a disseminação de informação na sociedade. Então, o Estado foi muito mais, procurou muita mais intervenção na rádio e na televisão que nas indústrias culturais, onde geralmente, a partir dos anos 50, principalmente, a principal preocupação das políticas culturais foi promover o acesso da população à cultura e, ao mesmo tempo, uma maior diversidade na produção cultural. Não? Temos que lembrar que durante muito tempo, cultura era a cultura das classes dominantes. Não? Esse paradigma começa a mudar a partir da Segunda Guerra Mundial. E há uma ideia que a cultura não é só a cultura de elite, que há outros processos culturais que são interessantes. Essa maior intervenção que teve lugar entre 1950 e 1980 teve um efeito. Amanhã nós vamos a profundizar. Hoje é uma introdução muito geral. Essa maior intervenção estatal vai proclamar a necessidade de democratizar os sistemas de comunicação de base. Basicamente, o diagnóstico é que o mercado da comunicação estava muito concentrado, que não havia concorrência, que não havia possibilidade de expressar muitas ideias que não fossem as ideias dos donos do sistema de medio, e eles eram muito poucos. Então, começa uma briga
pela que se conheceu como a democratização dos sistemas de comunicação de massa. Não? Então, por exemplo, clássico que provavelmente muitos de vocês conheçam, em 1980, a Unesco aprovou o relatório McBride, que legitimou estas propuestas. Foi aprovada por unanimidade no seno da Unesco. E, basicamente, é um informe, um relatório muito amplo, mais de 500 folhas, que estabelece a necessidade de isso, não? De uma maior intervenção estatal com o objetivo de democratização da comunicação. Infelizmente, o informe McBride é um ponto de inflexão na situação das políticas públicas, porque quase ao mesmo tempo que o relatório McBride foi aprovado, nós temos que lembrar que aos começos da década de 80 houve uma mudança muito importante política no mundo, com a chegada do Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Helmut Kohl aos governos de Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Alemanha. Não? Então, o que podemos pensar de uma resposta conservadora ou neoconservadora, que elas brigaram diretamente, eles tiraram isto, de fato, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha saíram diretamente da Unesco diretamente, sua decisão esteve diretamente relacionada com a aprovação do informe McBride, do relatório McBride. Não? Então, o que vai acontecer é que esta reação neoconservadora vai a propor uma reorientação das políticas de comunicação. Não? E o que vai a mudar é o balance, a relação entre os critérios econômicos e as questões culturais. Não? Se no período do Estado social benefator houve uma preocupação para as questões culturais, políticas, do sector da comunicação, a partir dos 80, do modo geral, no mundo, amanhã nós vamos a falar mais do América Latina, as políticas de comunicação vai ter muito mais relacionamento com as questões econômicas, como produzir valor agregado, como gerar ingressos para os países a partir das indústrias audiovisuais e das indústrias culturais, como fazer desenvolvimento de empregos a partir da cultura. Então, há uma lógica que muda dos aspectos socioculturais para os aspectos econômicos, não? E isso vai ser conhecido principalmente com as noções de liberalização e de privatização, não? Lembrando sempre que não são conceitos sinônimos, não? Liberalização implica abertura dos mercados, não? Alguns mercados que estavam fechados, por exemplo, as telecomunicações, como amanhã a gente vai ver, que era um mercado quase monopólico, vai ser aberto, não? E, ao mesmo tempo, a privatização. A privatização é a venda das empresas estatais para o setor privado, não? Aqui é muito importante lembrar que uma grande transformação tecnológica, mas que tem muita influência nos processos que vai, é o que se conhece como a digitalização, não? O passo da indústria cultural analógica para a indústria cultural digital, não? Que é uma mudança estrutural
que va a permitir, por exemplo, a abertura dos mercados das telecomunicações, não? E tem outras consequências que amanhã a gente vai a procurar falar mais. E a internet, que tinha começado na década dos 60, mas que era uma coisa muito pequena, uma coisa que ficava no setor, em princípio militar, mas principalmente no setor acadêmico, mas no setor acadêmico dos Estados Unidos e de muito pouco mais. A partir dos anos 90, vai começar a ser comercializada, ¿no? e a ser utilizada cada vez mais massivamente. É importante lembrar que, por exemplo, o primeiro aplicativo de uso popular foi o correio eletrônico, ¿no? Porque não era fácil, nos inicios, compreender a utilidade de Internet. E a primeira coisa que foi popular foi a possibilidade de intercâmbio de mensagens muito mais rápido de o que acontecia nesse momento, especialmente para o intercambio de mensajes a nivel internacional, ¿no? Você tem que lembrar que nessa época uma ligação internacional era quase impossível por o costo que a conexão a ligação tinha. Então, era um momento, eu morava na Espanha nesse momento e eu lembro perfeitamente, eu morei do ano 91 ao ano 94 na Espanha, e minha principal forma de comunicação era a carta, não? Era um sistema de escritura manual ainda, ¿no? E você tinha que esperar uma semana para enviar e uns 10 dias, ou seja, a comunicação dava para 15 para um mês de distância, ¿no? O correio eletrônico tem uma imediatez que foi muito surpreendente. Hoje, obviamente, é uma coisa que já cada vez usamos menos mesmo, ¿no? O correio eletrônico, mas no momento foi o primeiro aplicativo que permitiu a expansão do internet, não? Como falava, o processo de digitalização é fundamental, não? E o processo de digitalização vai ter um aspecto muito positivo, que é a baixa o rebaixamento muito importante dos custos de produção da cultura, não? Isso permite que as pessoas se tornem produtoras de conteúdos de qualidade. Isso não era possível. Não era possível. Até... Desculpe. Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguém quer falar? Eu já desliguei, pode continuar, Eliane. Não escuto nada, desculpe, mas não escuto o que vocês estão falando. Não, tá tudo bem, tudo certo. Ok. Continuo, então. Então, eu estava falando que permite fazer produção de conteúdo de qualidade, coisa que era impossível na era digital. A gravação, por exemplo, de um álbum de música era solamente possível para os grandes estudos, as grandes discográficas do mundo, não? Mas, por outro lado, o processo, que vai ter muita influência até agora para nossos dias, é a integração dos mercados a nível global, não? A digitalização vai permitir ou vai favorecer que as barreiras nacionais se tornem mais difusas, não sei se fala assim em português, menos claras, menos... Não? E isto é muito importante para as políticas de comunicação, porque tradicionalmente a política de comunicação era uma política nacional. E a partir do desenvolvimento da internet, e especialmente, como nós vamos a falar logo, com o desenvolvimento das plataformas de internet, que não é o mesmo, tem que lembrar sempre que a plataforma não é internet, não? Internet é outra, é mais que as plataformas, mas as plataformas se tornaram o lugar central da internet.
E então, a esta integração mundial, global, do mundo, é um problema muito grave, é um desafio para as políticas de comunicação, porque plantea o problema, o grande problema da territorialidade, não? Há um desplazamento da capacidade nacional para fazer políticas de comunicação. Todo o que está acontecendo no Brasil agora mesmo, esta briga que tem o governo, mas também o sistema de justiça, com Elon Musk, é só um exemplo das dificuldades para estabelecer políticas a nível nacional. Não sobre, acho que na última aula poderemos voltar um pouco sobre isto. Não? E outra coisa que que é importante falar é o processo de convergência entre as telecomunicações, o setor audiovisual e a internet. Não? Tradicionalmente, as políticas públicas, nós vamos a profundizar isto amanhã, as políticas públicas eram feitas, por um lado, para as telecomunicações e, por outro, para o setor audiovisual. Eram bem diferenciadas as políticas para a telefonia fixa, que era a principal forma de telecomunicação até a década de 80, e para o setor audiovisual. Não havia quase diálogo entre elas. Mas a convergência vai fazer que cada vez mais a política de comunicação fique muito mais relacionada entre estes três setores. Também é uma consequência do processo de digitalização, não? Então, o que para ir finalizando e dar tempo para que vocês possam fazer perguntas, o que é importante considerar é que a aparição das plataformas é a última grande mudança nas políticas de comunicação. É uma mudança porque ainda é muito difícil ver qual vai ser a capacidade do Estado para limitar o poder das plataformas. Ainda o intento mais importante é o que aconteceu no final de 2022 com a União Europeia fazendo duas leis muito grandes para tentar estabelecer algum tipo de controle sobre as plataformas. Mas ainda isso temos que ver se verdadeiramente tem a capacidade ou não de limitar o poder. Eu acho que é importante o desenvolvimento das leis europeias, mas ainda não é suficiente, que tem mais coisa que ser feita. Não? O que fica claro é que o desenvolvimento da internet e depois das plataformas foi feito com um muito baixo nível de intervenção estatal. Quase não houve, em geral, ao contrário, as políticas públicas, a principal política pública, foi a promoção da inversão em infraestrutura para facilitar o desenvolvimento do mercado, não? Mas não teve controle sobre o mercado, o que gerou que por as próprias características econômicas das redes, estas se tornassem quase monopólios, não? E isto fica bem claro quando nós pensamos, por exemplo, a rede social que todo mundo consume, o aplicativo de mensagem que todo mundo consume, o aplicativo para alugar carro o viagem que todo mundo consume, sempre tem uno que é dominante, não? Nem hablar do acesso à internet, dos browsers, não? Então, o que é interessante é que os campeões da liberdade de comunicação tradicional, os grandes donos da mídia na América Latina, mas no mundo inteiro, que eles sempre ficaram
em contra da intervenção do Estado, e eles sempre achavam que a melhor política era a que não existia, começam a pedir, a exigir a intervenção do Estado, não? Por quê? Porque agora tem um concorrente muito mais grande e muito mais poderoso. E então, como eles não conseguem concurrir, dominar os novos mercados, agora eles pedem proteção do Estado, não? São liberales sempre e quando eles sejam os mais grandes. Quando outros mais grandes já não são tão liberais. E é interessante. E para finalizar a aula de hoje, que como falei, uma introdução, amanhã a gente vai profundizar, mas acho que é importante ter um bom espaço para as perguntas e as inquietudes de vocês. Se nós pensamos quais são os grandes esquemas da regulação das comunicações na atualidade, em primeiro lugar, poderíamos falar do marco legal, que basicamente é o que estabelece as constituições com o princípio de liberdade de expressão, que nós já falamos, e em alguns casos, alguma lei que possa trabalhar sobre algum aspecto específico dos sistemas audiovisuais. Em segundo lugar, o Sistema Internacional dos Direitos Humanos, especialmente, como eu falei antes, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem, e como os países han assinado essa declaração, então forma parte dos sistemas jurídicos dos países assinantes, e a maioria dos países do mundo assinaram esse tratado. Pelo tanto, é um tratado que tem incidência na garantia de intervenção democrática a favor da liberdade de comunicação. E agora vamos falar de três coisas que tem muita, e não sei até que ponto é conhecido isto, que são próprias do momento atual, do desenvolvimento da internet. A gente, na última aula, vai falar mais disto, mas, em primeiro lugar, a Lei de Decência das Telecomunicações, do ano 95, dos Estados Unidos, que é o que estabelece, basicamente, é o que os intermediários não têm responsabilidade pelos conteúdos que soubem terceiros nas suas plataformas. Não? Isto é importante e foi muito importante nesse momento, porque permitiu que os intermediários desenvolvessem internet sem risco de ser penalizados pelos conteúdos de terceiros. Se nesse momento alguém houvesse feito alguma coisa em relação aos intermediários, ninguém houvesse desenvolvido internet. Então, foi importante, mas o que temos que lembrar agora é que no ano 96 não havia plataformas, não havia um controle quase monopólico da circulação da informação. A internet era um lugar muito mais concorrenciado. Então, acho que esta lei é importante para a história do desenvolvimento da internet, mas é uma lei que atrasa, uma lei que ficou velha, não? E o que é interessante também é que é uma lei dos Estados Unidos da América, não? Mas como as plataformas têm sua radicação legal nos Estados Unidos, é uma lei dos Estados Unidos, mas que tem influência no mundo todo. Porque a plataforma se rige, se sigue a lei de decência das telecomunicações. Eles, quando alguém quer regular eles falam, para nós a lei é esta. Não há possibilidade de... É muito mais difícil regular fora dos Estados Unidos. O mesmo acontece com outra questão que hoje não falei muito, não sei se no curso vamos a ter tempo, mas é a Digital Millennium Copyright Act, que é a lei que estabelece que todos
os produtos que têm proteção no sistema analógico, têm a mesma proteção no sistema digital. Como vem, é uma lei muito pronta. No ano 98, a internet estava começando a se desenvolver comercialmente, mas a proteção da propriedade privada sempre é uma das primeiras questões que o capitalismo regula. Então, frente à ideia de que a internet não tem regulação, nós podemos dizer que há duas regulações que são importantes: a Lei de Decência das Telecomunicações, o SAO 230 dos Estados Unidos, e a Digital Millennium Copyright Act do 1998. E, finalmente, o que muitos países têm desenvolvido são leis da concorrência que procuram limitar o poder dos grandes jogadores de mercado. Mas o que acontece é que, no caso das plataformas de internet, estas leis não dão certo nunca. Tem que ver com a lógica da lei de concorrência, que elas geralmente seguiam por o preço. Eles acham que uma fusão entre empresas é ruim se ela permite a nova empresa aumentar os preços. Mas como na internet não tem preço, ao menos para o usuário final, nunca vai dar certo o uso da lei da concorrência. Por exemplo, o que aconteceu com a compra de Facebook da Instagram, não? Quando foi analisado por defesa da competência dos Estados Unidos, eles disseram que não tinha nenhum problema, mas, em verdade, a capacidade de controle dos dados das pessoas é um problema que não tem uma afetação diretamente econômica, mas que é muito grave para a situação geral. Então, com isto, eu vou a concluir uma primeira apresentação da lógica das políticas culturais, uma história. Acho que é interessante compreender desde as origens até a atualidade, para depois, nas próximas aulas, poder aprofundizar estas problemáticas. Agora, podemos falar e fazer as perguntas e as questões que você ache necessário, e peço desculpas de novo pelo português. Ok. Obrigada, Guilherme. Bom, teve uma música que eu faço assim. Teve um povo que levantou a mão, depois baixou, acho que foi Ana Maria, não foi Ana não, foi Ana Azevedo. Você quer fazer pergunta, Ana? Bora pouco, quem vai perguntar? Suzy levantou a mão. Vai, Suzy. Se ninguém quer, eu sempre quero perguntar. Não resisto. Lígia, uma coisa que me... Você consegue me ouvir? Agora um pouco mais, sim. Eu estou longe do microfone, esse microfone é ruim. Uma coisa que me chama a atenção é que um dos grandes problemas do foco na internet, tão presente quando a gente fala de políticas de comunicação, num país como o Brasil, que tem, hoje, por exemplo, toda a região norte, que é uma região que tem mais ou menos 30%, 40% da população brasileira, o acesso à internet não chega a mais de 18% dos lares. Algumas regiões, os municípios com baixa renda, o acesso normalmente não passa de 40%. Eu mesma estou falando da segunda maior cidade do Brasil, com uma internet capenguíssima.
A internet privada apenas, acabou aquele modelo que a gente conhecia, poderia ser público e poderia ser privado. Agora a gente só pode pensar no foco privado. Quando o Estado se retira da regulação e quando o Estado se retira da operação, em que buraco a gente vai parar? O que resta de direito à comunicação, direito ao acesso à informação, quando a gente tem um foco centralizado numa ferramenta que pensa numa estratégia de lucro que não chega necessariamente a espaços com difícil acesso, que só se chega de barco, que tem muitos problemas geográficos para se chegar, como é o caso do Rio de Janeiro, nós temos barreiras de montanha, etc. Em que nível a gente chega para a sobrevivência desses lugares? Bom, eu acho que sim, o problema Desculpa? Perdão, eu ia falar assim, eu sei que a resposta é fudeu, mas... Não, não. Eu acho que o problema do que se conhece como a brecha do acesso, é um problema desde os começos da internet. Mas acho que com o desenvolvimento da internet móvel através do telefone, é um problema que é menos importante que 20 anos atrás. Não estou falando que não seja um problema. Eu acho que é um problema que o próprio mercado tem a vontade de resolver. Por quê? Porque o mercado o que precisa é que a gente esteja conectada, porque é o momento do lucro. Então, eles mesmos procuram que cada vez mais pessoas se conectem à internet. Um dos problemas que acho que é mais atual é a qualidade da conexão. Eu acho que, por exemplo, se você analisa, você falava de que há muita gente que não tem, mas as estatísticas mesmo no Brasil mostram que há uma penetração da telefonia móvel de 125% da população. Ou seja, há mais telefonia móvel que pessoas. Não, quantidade de aparelhos, de conexões. Isso não implica que todo mundo tenha. Há gente que tem 2, 3 conexões. Isso é bem claro. Mas o que estou falando é que tem muita capacidade de conexão hoje. E é um problema que acho que prontamente vai diminuir muito, que não é o principal problema. O principal problema, eu acho que o principal problema, se eu tivesse que pensar, é para que queremos que a gente se conecte. Por quê? Porque eu penso, eu estou convencido que facilitar a conectividade, que por supuesto que é um direito, que é uma necessidade, que facilita a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, quanto mais gente conectada há, mais gente usa as plataformas, porque todo mundo vai para as plataformas, e mais dependente se torna das estruturas monopólicas das grandes plataformas de internet. Então, eu acho que a política, um pensamento estratégico da periferia, deveria ser como a gente vai fazer parte da internet. Sim, acá estamos no Google, não podemos escapar. Esse é o problema, justamente. Estamos no Google, no YouTube, em todas, é quase impossível sair das plataformas. Então, a vezes eu penso que quando promovemos a conectividade, que é muito importante, o que estamos fazendo é asfaltando o caminho para as grandes plataformas. E é um problema que não tem porque a solução não é tirar da internet, mas também tem que haver acho que uma falta de dimensão da necessidade de pensar como e para que os países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos vai se relacionar com estas plataformas. Clara também levantou a mão. Vai lá, Clara. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Tá. Eu ia em direção a pensar isso, assim, como pensar uma internet
democrática, né? No sentido amplo, né? Porque hoje quem define o que a gente vê são os próprios algoritmos, né? Que tem vários estudiosos também falando como a estrutura, né? A Alicia Cesarino está falando como as estruturas favorecem esses processos antiestruturais também, e como os algoritmos, esses não humanos, né, estão determinando o que se vê. E a discussão tem se tratado muito sobre como construir uma infraestrutura também democrática dentro desses algoritmos. Então, não sei, assim, tentando pensar junto com vocês, construir essa infraestrutura digital, como a gente poderia fazer isso, e como pensar algoritmos públicos, no sentido de que valorize uma relação de prioridades diferentes, assim, porque a gente tem como pensar em uma infraestrutura, em pavimentar a internet fora das plataformas, ou tentando pensar essas conexões de plataformas para que elas consigam conversar, para que a gente não fique preso dentro das próprias plataformas, essa interoperabilidade que estão falando agora, que enfim, o Pix é um caso dentro de governo, dentro de Estado, na verdade, mas como pensar isso, como pensar uma infraestrutura democrática no sentido muito amplo, de acesso, porque existe o acesso infraestrutural material, mas existe o acesso digital, né? Como construir, como pavimentar de maneira que esses algoritmos não sejam determinados por um interesse privado. Enfim, eu tenho pensado muito nisso, eu queria ouvir um pouco o que vocês têm pensado sobre isso. Bom, Obrigada. eu tenho a ideia que é preciso, é fundamental. É uma ideia que não é compartilhada por muita gente, vou falar bem claro. A maioria das pessoas acham absurda a minha ideia. Mas eu acho que é fundamental desenvolver plataformas públicas. Por quê? Porque acho que mais que pedir que as plataformas vayam contra a sua própria lógica, o que você tem que fazer é criar uma alternativa para a lógica comercial privada da internet. Mas o que acontece? O custo de desenvolver isto é enorme. Então, eu acho que o mais importante seria, mas é quase impossível, por exemplo, pensar uma plataforma pública latino-americana com custos compartilhados, porque o que não tem sentido é fazer uma nacional, não dá, porque a lógica da internet é uma lógica global. Então, não dá para fazer coisa a nível nacional, mas articulação, e acho que é a única maneira de realmente apresentar uma alternativa, porque muita gente fala que há que regular a plataforma. Sim, há que regular, mas temos o problema da territorialidade e temos também o problema que a lógica da plataforma é essa. O sea, o que não pode existir, na minha opinião, é capitalismo sem capitalistas. Eles são capitalistas e eles procuram maximizar a ganância, o qual é lógico dentro da sociedade que nós vivemos. Então, não são sociedades de beneficência. E é muito difícil que procurar que elas, digamos, a lógica, porque é bem claro, qual é o negócio, qual é a principal, o principal desejo das plataformas, que você esteja conectado, porque então eles vão dar todo o conteúdo que facilite que você fique mais tempo conectado. E essa é a lógica, o sea, qualquer coisa que vaya contra essa lógica não faz sentido para as plataformas. Então, eu acho que a única possibilidade verdadeira, mas muito difícil, implica muito acordo internacional, é muito complicado neste momento. Há muitas diferenças políticas, não? Mas um pensamento estratégico, eu acho que é o desenvolvimento latino-americano de plataformas alternativas, que não vai ser, que é bem claro, que não vai ter a importância das outras plataformas, vai ficar
bem menores, mas o que vai ser importante não é a quantidade, mas a alternatividade do modelo. A possibilidade de expressar como é possível fazer outra lógica na construção de plataformas. Mas por quê? Porque as plataformas, é bem conhecido, tem o que se sabe que é o efeito de rede. Quanto mais gente participa, mais interesse tem as pessoas em participar da rede. Pero tanto é quase impossível concorrer com elas. Já tem um domínio que não vai ser contestado. Mas é importante a contestação da lógica mais que da quantidade. Não sei se respondi a sua resposta, a sua pergunta. Maria Aline Antolini. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Aline, sou ex-aluna do Pós-Com e estou fazendo doutorado aqui nos Estados Unidos. E aí eu ouvindo a discussão aqui, pensando, né, nas lógicas completamente diferentes que eu estou vivenciando aqui. E aí eu queria, na verdade, propor 2 comentários e 2 pontos para reflexão, né? O primeiro, em relação ao que a Clara colocou, eu acho que é importante a gente lembrar que sempre que uma nova mídia surge, né, surgiu na nossa história, essa é a discussão, né? Quando o rádio veio, quando a televisão veio, como é que a gente faz uma televisão democrática, como é que a gente faz uma televisão que atenda a comunidade, que tenha princípios pedagógicos, né? Essa é uma discussão que não é exclusiva da internet, e a gente acaba voltando para ela porque o capitalismo sempre, né, ganha e o capitalismo toma conta, e a gente sempre termina com as mídias trabalhando na lógica capitalista. E aí, nessa lógica, só para trazer alguns dados que eu acho interessante... Ei, Fernanda! Só para trazer alguns dados que eu acho interessante a gente pensar, porque é isso, né? Assim, acho que a gente está pensando em alternativas e como elas são viáveis, né? A gente tem as Big Fives, que eles chamam aqui, né? Que são as 5 principais plataformas da internet no mundo, que é a Amazon, Google, a Alphabet, que é o Google, a Amazon, o Facebook, né, a Meta, esqueci as outras duas. Enfim, Apple e Microsoft, né? E a gente tem dessas 5, o Google e o Facebook juntos, eles traçam 60% do mercado mundial de anúncio para a internet. Então, assim, é uma lógica tão perversa você pensar, né? Porque até, voltando à pergunta clara, até a televisão, essa lógica capitalista se resumia a uma lógica, né, no máximo nacional, né? Assim, a gente tinha uma outra... Agora a gente tem uma lógica que é muito mais perversa e que se estende para o mundo inteiro. Então, acho que é importante a gente refletir nisso também, porque é isso, assim, e a gente ainda, né, tem que pensar, enquanto país colonial, ex-colônia que somos, né, a Meta, o Google, eles não estão preocupados com a gente, o que eles têm de dinheiro, eles investem aqui, e o que eles precisam testar, eles vão testar com a gente, né, então, assim, isso é uma lógica muito perversa e muito complicada, então, só alguns pontos para a gente refletir um pouco mesmo, né, mas acho que mais reflexão do que pergunta. Obrigado, Marielina. Bom, há uma diferença, eu acho, se bem é verdade que podemos pensar em algumas similitudes, também é verdade que é o primeiro desenvolvimento da história da mídia sem intervenção do Estado. Se você, por exemplo, como eu expliquei, quando surge a rádio, a televisão estava presente, com a imprensa estava presente. A primeira vez que um setor da comunicação é desenvolvida plenamente pelo mercado. Então, há uma diferença. Eu acho que a pergunta por a democratização é mais necessária ainda. Então, isso é uma diferença. E é verdade que sim, que é muito difícil pensar na regulação, e não por nosso lugar periférico, mas se você, por exemplo, os intentos do Canadá e da Austrália, países, podemos falar do grupo do G7, do grupo dos países centrais, procuraram limitar o poder
das plataformas, especialmente no que você estava falando, o controle dos anúncios publicitários. E até agora não conseguiram nada. Mesmo, provavelmente, você esteja seguindo o que acontece com Califórnia nestes momentos, com o intento do Estado californiano de fazer algum tipo também de compensação para a mídia da Califórnia e as ameaças as plataformas de sair diretamente de Califórnia. Não? Então, é uma briga muito complexa, mas não por isso acho que não seja necessária. Agora é Caio Ferreira. Gente, boa noite, me ouvem bem? Eu queria fazer um comentário, talvez uma pergunta também, acho que sobre essa questão do acesso à internet mesmo, que às vezes a gente percebe que até existe um esforço das próprias plataformas de conseguir garantir esse acesso para que tenham público, tipo os balões, essas coisas, mas acho que também, não sei se isso se expande em outros lugares do mundo, mas que aqui no Brasil a gente tem esse acesso à internet muito centrado na internet móvel, assim, e muitas vezes em pacotes que na verdade, não te dão um acesso universal à internet, porque você só tem isso durante um curto período de tempo, quando seus dados acabam, eles te dão acesso apenas a determinadas plataformas, né? Tipo WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, eu fico pensando também se é isso, não teria que existir também esse esforço público, como foi com o telefone, com a televisão aberta, de levar a internet ainda para esses lugares remotos, mas de uma internet que realmente gere esse acesso, porque até você estava comentando sobre essa questão das plataformas públicas, essas coisas, que seriam plataformas que talvez não poderiam ser acessadas por essas pessoas que têm esses pacotes, porque em algum determinado momento eles deixam de funcionar, né? E só garante acesso a essas questões, a essas plataformas específicas. Assim, acho que isso até explica o número grande de espectadores que a TV e a rádio ainda tem no Brasil, porque esses pacotes não permitem o acesso a conteúdos audiovisuais completamente livres, assim, né? Você não vai conseguir assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, porque seu pacote já terminou, ou se você assistir vai acabar gastando todo o seu pacote, assim. Então, acho que a minha questão é mais sobre essa questão da importância da intervenção do governo de levar a internet para esses lugares, uma internet que realmente seja de qualidade universal, assim, né? Que mesmo existindo esse esforço das plataformas de levar todo mundo para ali, mesmo que você não queira estar nelas, talvez o seu pacote só vai te dar acesso a elas, assim. O que você está falando, Caio, é do serviço universal, é uma política histórica das telecomunicações, não? Uma preocupação que fica na história das políticas de comunicação, o serviço universal. Eu acho que agora os estados ficam menos preocupados nesse tema, porque eles veem que é o próprio mercado que vai... E não, por isso não estou falando que você não tenha razão, estou falando que na década dos 50, de 1950, a intervenção do Estado era indispensável. ¿Por quê? Porque não havia capital para investir, para fazer o desenvolvimento da rede. Então, ou era Estado ou não era ninguém. Agora há uma diferença. Agora tem o sistema privado fazendo inversões para desenvolvimento. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, mas que todo mundo acha que sabe, é que o gasto que as grandes plataformas estão fazendo no próprio desenvolvimento da infraestrutura básica de internet, por exemplo, cabos submarinos, para eles controlar o próprio fluxo de todo internet. Quando eles avancem nisso, eles vão a facilitar o acesso de mais pessoas também. Ou seja, para eles o acesso não é um problema, é ao contrário. Porque o que estou procurando é isto, a diferença é isto. Na época das telecomunicações, o acesso dos setores que ficavam longe das grandes cidades era muito caro e era muito pouco produtivo. Então, ninguém queria ir lá, somente o Estado. Por quê? Porque era uma política de direitos universais. Mas agora, toda pessoa, por mais remota que esteja, ela também gera dinheiro. Essa é a diferença que estou procurando explicar. Ou seja, ninguém é ruim, finalmente.
O acesso de ninguém é ruim, ninguém implica mais custo do que vai a gerar nos términos econômicos. Então, o que estou procurando explicar é que o próprio mercado que tem interesse em fazer o desenvolvimento é uma questão de tempo, uma questão de que de capacidade econômica. Sí, aqui na Argentina, muitos países sudamericanos, há todavía uma classe submergida que não tem a capacidade mínima do mínimo mínimo. Então, não tem acesso à internet. Mas o mercado vai procurar que eles acedam também, porque eles também podem gerar dinheiro. Então, o que estou tratando de diferenciar é isso. A preocupação do serviço universal tinha uma lógica na época analógica, tem outra lógica na época digital. Não estou falando que seja boa, não estou defendendo, somente estou procurando entender as diferenças, as mudanças. E novamente, vou contestar o mesmo que na primeira pergunta. Eu acho que se nós queremos ser estratégicos, temos que pensar para quê? Sempre para quê? Porque eu, por suposto, que acho que o Estado tem que procurar a universalização dos sistemas de acesso à internet, mas sempre pensando para quê? Sim, com certeza. Aí só uma complementação que eu acho que é isso. Existem regulamentações, eu acho que aqui no Brasil o Marco Civil da Internet garantiu, com um ponto de neutralidade na rede, que esses acessos específicos por plataforma não acontecessem na internet banda larga. Então, quem tem acesso à banda larga tem um acesso universal e não pode ser cerceado a acessar apenas determinadas plataformas. Assim. Mas na rede móvel isso não aconteceu. Assim. Então, talvez seja um esforço de regulamentação também para garantir que esse acesso possa ser para além dessas plataformas. Assim. Sim. Obrigada, Carmen, Guilherme. Pessoal, vamos abrir agora uma rodada final de perguntas. Mariana está com a mão levantada, Sus também levantou, depois baixou. Você desistiu. Desistir. Tá bom. Mais alguém? E aí, quando a Mariana terminar, a gente faz as últimas perguntas, Guilherme responde e a gente fecha, tá bom? Vamos lá, Mariana, pode perguntar. Boa noite, pessoal. Até pegando o gancho na fala do Caio, né? Ele comentou agora na questão da regulamentação, e eu acho que isso é uma coisa que a gente, que é do meio, pessoas que estão assim, mais habituadas com esse assunto, para a gente é muito óbvio, né? Que a regulamentação é fundamental, é importante, mas a gente sabe que depois de tanta polarização, tem muitas pessoas que não sabem o que é censura, o que é regulamentação, isso é uma questão ainda assim muito atrasada, eu acho, né, na discussão de modo geral, e eu vejo que a gente acaba voltando muitas discussões para o lado das big techs, né, e aí na plataformização eu penso sempre também na questão de quem está consumindo, e aí eu vejo que os usuários, de modo geral, não têm noção disso que a gente está falando, eles não sabem como os dados são usados, como que o marketing é feito, como que são as segmentações são tão específicas, né? Tem as lendas na internet, os anúncios que ficam perseguindo e tal, aquelas coisas que o marketing digital ele torna muito popular e todo mundo acha que sabe muito, mas eu vejo que assim, é meio que um caldeirão para que a ignorância seja cozinhada ali, o usuário não sabe exatamente o que está acontecendo, a discussão não anda muito no lado político, é muito demorado, e aí eu penso, queria ter a opinião do professor Guilherme sobre isso, porque é uma coisa que me interessa muito, não sei se é ingênuo, mas a questão da educação, né? A gente tem alguns exemplos de alguns lugares que já investem na educação de base, educação midiática lá para os pequenininhos, a Finlândia acho que foi um dos primeiros que começou, e eu penso muito nisso, né, que, bom, a gente não pode vencer diretamente as big techs e fazer a regulamentação e tal, mas e o outro lado? E conscientizar as pessoas, ensinar a usar, ensinar a questionar, a criticar, agora mesmo eu estava fazendo um trabalho e eu uso muito chat GPT, eu sou redatora, e ele pegou umas mentiras para mim, e eu perguntei assim, você mentiu? Ele, sim. Falei, quem te projetou para mentir? Ele, não, ninguém me projetou. Aí ele vem com umas histórias assim para boi dormir. E aí eu vejo que muita gente não tem noção do que acontece. Não tem essa. Não vai questionar, vai pegar ali o que a inteligência artificial der e vai levar para a escola. Então, assim, eu acho que, no meu modo de ver, a educação
pedagógica mesmo nas escolas, eu acho que pode ser uma aliada, mas eu não vejo falar muito sobre isso. E até as próprias Big Techs também, eu acho que ajudam a gente a não ter muito acesso às questões dos algoritmos e tal, né? Assim, alguém comentou de projetar algoritmos do governo, não sei se eu estou confundindo, mas assim, a gente não tem noção de como são feitas, né, essas programações algorítmicas. Então, eu vejo que, nesse sentido, às vezes a ignorância leva a gente, as pessoas de modo geral, acharem que a coisa não é tão complicada, que não é tão sério assim. Então, eu queria saber o que o professor Guilherme pensa disso, se é muito ingênuo da minha parte achar que faz uma diferença a curto prazo, a gente investir nisso, em popularizar o assunto, em trazer o debate para um linguajar mais popular, que as pessoas consigam entender, porque eu acho que trazendo talvez para o popular, não sei, quem sabe a gente consiga contornar um pouco os danos, enquanto, né, enfim, mas não sei se eu consegui me fazer entender, mas minha dúvida é mais ou menos essa, professor. Obrigado, Mariana. Bom... desculpa, professor, desculpe, só mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu estava querendo comentar, até a própria questão mesmo do que a gente tem de acesso, né, para pesquisar sobre essas coisas. Eu fui pesquisar sobre o enviesamento algorítmico por causa daquela questão da inteligência artificial de Israel, a Lavender, não sei como fala direito, que matou um monte de gente, e o Google não fornece, ele não dá resultados. Eu achei somente 90 resultados sobre enviesamento algorítmico, e assim, é muito pouco, sabe? Ele não permite que a gente fale sobre isso. Então, enfim, é só mesmo soltar isso aí e saber o que você acha. Bom, é complicado. Eu vou começar com uma coisa para... desejo que você me compreenda o que vou tratar de explicar um pouco pelo absurdo. Se nós tivéssemos que conhecer como funciona um carro, ninguém dirigiria. O sea, a tecnologia é isso. A tecnologia é uma coisa que é para facilitar ao usuário. Não, ninguém usuário de quase nada conhece todo o processo que permite ser usado. É quase impossível pensar, desde o meu ponto de vista, um conhecimento, porque deveríamos ser todos engenheiros em dados, e isso não vai acontecer. É bem complexo a questão. E, ao contrário, a popularidade, eu acho que a popularidade das plataformas é que são muito fáceis de usar. O outro problema para o sistema educativo, não estou falando, com isto não estou dizendo, não estou querendo dizer que não seja necessário, somente estou pensando problemas, não... Outro problema é que as crianças, eles aprendem antes de qualquer ensino formalizado. Eles já têm relacionamento com as funções básicas da internet antes do contato com a ensino formalizado. Então, já tem um problema, e cada vez mais jovens ainda elas entram em contato. Então, eu acho que é necessário, mas muito problemático. Não é fácil fazer educação para uma coisa que é muito fácil de usar e que as pessoas usam desde muito jovens. E então, acho que sim, que há algumas procuras que o Estado pode fazer. Acho que cada vez é mais necessário algumas questões básicas, que algumas já têm, alguns passos já estão dados. Mesmo aqui no Brasil, acho que a lei de proteção de dados é bastante boa. É um esforço bom para proteger minimamente as pessoas, mas muitos países não têm ainda a lei de proteção de dados. Então, eu também veria o lado não tão ruim, digamos. Não é o lado bom, mas não tão ruim. Então, há alguma coisa. Você tem isso, tem lei de proteção de dados. Acho que
os desafios agora passam por moderação de conteúdos e transparência, que são formas que complementam, transparência dos dados, transparência das informações. Por exemplo, estou convencido que deveríamos exigir que os términos e condições que as plataformas sejam resumidos em 10 pontos claves. Acessível em todo idioma, de todo idioma que a gente possa acceder à internet. Porque nós, vou falar outra coisa, Mariana, nós vivemos em países com falas bastante estendidas, português ou espanhol. A quinta e a sétima línguas mais estendidas do mundo. Mas se você falasse um dialecto de uma região da África, você não poderia acceder nem sequer aos términos e condições. E isso é muito grave, porque já é a transparência mais básica. Então, acho que uma questão é a língua, que a língua tem que ser bem compreensível. A outra questão é que as plataformas poderiam resumir os 10 pontos claves, o que você está aceitando. Porque finalmente esse é o contrato, não? O contrato legalmente, nós temos que lembrar que é um contrato entre privados, entre a plataforma e o usuário. O problema é que há uma assimetria da capacidade, do poder entre ambos, que é muito grande. E aí acho que onde o Estado tem que proteger e limitar as assimetrias. Não vai a gerar igualdade, mas fazer que a assimetria seja menor. Então, e a questão da transparência é clave. Eu acho que, nesse sentido, o que procura a lei de serviços digitais da União Europeia é um passo adiante na maior transparência e proteção dos usuários. Mas só, o que acontece é que é todo muito novo, não? E o Estado é lento para reagir. O Estado não consegue reagir imediatamente. Então, as mudanças são muito mais rápidas que a capacidade do Estado de reagir a estas questões. E falando da capacidade de reagir, há outro problema aí, voltando a outra parte de sua pergunta, Mariana, que é que o sistema educativo também tem muita dificuldade para reagir a estas questões. O sistema educativo também é um sistema conservador, também é um sistema que precisa do tempo para incorporar novas questões, não imediata. Então, não estou falando que seja bom, estou tentando de pensar como o problema pode ser resolvido. E se bem, acho que há algumas possibilidades. Eu fui formado na época analógica, eu tenho muitas dificuldades com o mundo digital. Eu não compartilhei meus diapositivas porque não sabia fazer isso. Teve que pedir a Janaíne para que faça. Então, bom, e sou professor de regulação de plataformas, mas eu não consigo compartilhar slides. Estou falando que o sistema educativo também tem seus problemas. Quem tem filhos e viu que foi a pandemia, por exemplo, a dificuldade das escolas para se adaptarem ao processo na pandemia, e particularmente, por exemplo, isso ficou bem claro, meus filhos eram de escola pública. 90% dos professores, todos menos eu, dos professores da escola de comunicação onde eu dou aula, que têm filhos, os filhos estão em escolas privadas. As escolas dos filhos dos meus colegas começaram muito antes as aulas, tiveram muito mais facilidades do que as escolas dos meus filhos. Levaram muito mais tempo, tiveram muito mais entraves e dificuldades, inclusive os níveis de tipo de ensino, porque um é numa escola federal, o outro é numa escola municipal. A escola municipal teve muito mais dificuldade que a escola federal. Então, passa por milhões de questões, muito mais complexas. Com certeza. E aí, povo, tudo bem? Fechamos, então. Tudo bem para quem? Para a gente que está aqui, né? Aqui está tudo bem. Léo, pois muito obrigada, viu, gente? Espero que vocês tenham curtido, gostado. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Eu coloquei aqui na
isso, está aqui a nossa listinha de presença. Eu vou colocar pela última vez, algumas pessoas ainda não ouviram, certo? E aí a gente vai se encontrar amanhã novamente. Eu vou encaminhar para vocês, mais ou menos umas 15 horas, o link do nosso encontro de amanhã, certo? Então, aguardem, às 15 horas a gente encaminha da mesma forma que nós mandamos hoje, ok? Obrigada, Guilherme. Tchau, Suzy, tchau todo mundo. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Foi massa. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Beijo. Estou dizendo onde vocês estão. Tchau, gente. Até amanhã.